iniciamos em oração essa formação desta terça-feira. Parece ser costume aqui no Recanto, é isso, as formações às terças, uma vez ao mês, Cristina, ou essa semana? Toda primeira terça, formação. E hoje eu vou trazer para vocês pelo que parece, uma continuidade, uma formação que você já vem tendo acerca dos sacramentos. Hoje eu vou falar sobre o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Tá bom? Mas antes, o André está preparando ali o slide que eu preparei para a formação de hoje. Gostaria de me apresentar, porque da última vez que eu estive aqui, nem todo mundo que estava, e nem todo mundo que está agora estava nessa formação. Meu nome é Valdo, eu sou casado com a Ângela, dessa vez a Ângela trouxe para vocês conhecerem, a Ângela. E sou pai do Tiago, está ali pequenininho, e do Pedro. O Pedro eu trouxe ele, não ia deixar a gente ter formação, sabe? Pedro tem 2 anos, eu deixei ele com a vovó, para a gente poder estar vindo aqui. Fazemos parte da comunidade Missão Maria de Nazaré, em Divinópolis, somos membros de vida da comunidade, vai fazer 4 anos que fazemos parte, somos membros, hoje estamos no estágio da comunidade, que é o estágio da consagração provisória, então estamos caminhando para uma consagração definitiva dentro da comunidade. Então, assim, é importante dizer também que mesmo que a Ana que me conhece antes mesmo da comunidade, e eu fiz parte durante muitos anos da renovação carismática, então tenho aí uma caminhada longa dentro do movimento da renovação carismática. Depois que me formei em psicologia, me casei, comecei a atuar dentro da comunidade como psicólogo, conheci a comunidade e decidi não só mais ser psicólogo, mas também missionário da comunidade. Bom, deixa eu ver aqui, eu quero começar. Eu sei que vocês já iniciaram, talvez nem todos que estão aqui já começaram com a formação. As formações, parece que a última formação foi sobre o batismo, é isso? Todo mundo aqui participou da formação sobre o batismo? Tem alguém que não estava? É a primeira? Ok, sem problema. Eu vou falar um pouco do batismo porque o sacramento da confirmação ele traz consigo também, a realidade do batismo, porque são de certa forma complementares. Mas vamos falar sobre sacramento. Aqui nós temos a imagem da cruz de Cristo, essa imagem belíssima, não é verdade? Vou tentar assim, trazer uma introdução bem completa antes de falarmos de forma específica do sacramento da crisma. Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai, e ele veio para nos salvar. Não é essa a missão do Filho? Salvar a humanidade. Então ele veio para nos salvar. No ato da cruz que nós estamos vendo aqui, Jesus ele entregou-se totalmente pela igreja, num ato supremo de amor. Quem que é casado? Homem casado, levanta a mão, só os homens casados. Sabia que você, homem casado, de acordo com São Paulo, em Efésios 5, versículo 21, você tem uma missão com a sua família. Às vezes a gente vai ler essa passagem de Efésios 5, 21, a gente só lembra que a mulher tem que ser submissa ao homem. Ele fica revoltado, todo mundo. Não é muito de hoje, todo mundo fica revoltadíssimo. Mas não entende que ser submisso, na linguagem de São Paulo, é permitir que o outro cumpra a sua missão. Submissão é estar abaixo sustentando a missão do outro. Submissão. Mas qual a missão do marido? A missão do marido, segundo São Paulo, é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, dando a sua vida na cruz. Então a missão do homem que levantou a mão aí casado, a sua missão é morrer pela sua esposa e pela sua família. Essa é a sua missão, homem casado, como eu estou dizendo para mim. A nossa missão é dar a vida pela nossa família. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que, assim como o casamento ele reúne em si os 4 lugares do amor. A palavra amor em grego, ela tem 4 palavras principais que caracterizam o amor na sua totalidade. Nós temos o amor filia, philos, não é verdade? O amor em grego de amizade. Nós temos o amor eros, que é um amor de relacionamento,
amor da paixão. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus, e nós temos um amor um pouco esquecido, eu não sei a pronúncia exata, mas é stronge, que significa o amor familiar. Então nós temos 4 ambientes do amor: Deus, a pessoa amada, o amigo e a família, certo? Você concorda que só o matrimônio traz consigo essas 4 realidades? Só o matrimônio, na essência do amor, ele é capaz de levar a pessoa a ter uma família, a ser amigo, porque o seu melhor amigo precisa ser sua esposa ou seu marido, a ter uma intimidade, né, no âmbito do prazer, família, e esta pessoa, por isso existe casamento, para que você leve aquela pessoa para Deus. Muito bem. Este amor que é próprio do casamento na sua plenitude, e São Paulo usa como comparação entre Cristo e a igreja o relacionamento do marido e da esposa. Na cruz ele possui o seu modelo. Então, homem e mulher, se você quiser amar a sua família, o seu marido, a sua esposa, você precisa olhar para a cruz de Cristo, porque eis aqui o modelo deste amor. Por quê? Porque quando você vai no casamento, já do matrimônio, estou falando de outro sacramento, não, eu vou na crise, vou ficar tranquilo. Já que no matrimônio, no altar, ali está a plenitude do que é o amor, porque ele está nos todos os seus ambientes, todos os seus âmbitos, está no matrimônio. O amor no altar, ele é livre, total, fiel e fecundo. E nas respostas do esposo e da esposa, a gente vê isso com clareza. É de livre, espontânea vontade, desejo se unir? Sim, sim, é livre. Desejo ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? O amor é fiel. Sim, sim. É para toda a vida que o fazeis? Total? Sim, sim. Desejam ter os filhos se Deus vos quiser dar? Sim, sim. É livre, total, fiel e fecundo. Na cruz de Cristo, não precisa entender, na cruz de Cristo está a prova suprema do amor, livre, total, fiel e fecundo, que nós devemos buscar. Nós precisamos buscar o amor em Deus para que possamos então amar, principalmente no âmbito do matrimônio. Cristo amou e deu a vida pela igreja. Que o amor foi livre, todo mundo entende quando vê aquela passagem que diz: ninguém tira a minha vida e eu a dou livremente. O amor de Jesus na cruz foi livre, concorda? Certo? Que foi total, é só você olhar para a cruz. Por isso tem uma tendência protestante de tirar o Cristo da cruz. Na minha opinião, isso é diabólico, porque quem quis que Cristo não fosse crucificado foi o diabo. Ele não quis. Tentou de tudo. Você vê até o filme Paixão de Cristo, né? Quando Cristo morre na cruz, ele é derrotado. Então isso é diabólico. Toma cuidado com esse negócio de Cristo longe da cruz. Entende? Não, Jesus não está na cruz, mas ele ressuscitou. Cuidado com esse discurso, porque aqui está o sinal do amor de Deus por nós. Então é total, só olhar para a cruz. É fiel, porque ele caiu 3 vezes, mas foi até o final. Quantas vezes no seu matrimônio, por exemplo, você às vezes tem quedas, mas tem que levantar para ir até o final? É isso também. Mas a gente questiona, mas como assim o amor de Deus por nós, que na cruz de Cristo alcança o seu ápice, modelo para todos, principalmente para os casados, como eu disse, principalmente para os homens casados, como eu disse. Como este amor é fecundo? Pergunta. Agora eu cheguei no ponto que eu queria. Este amor é fecundo porque quando o seu lado é aberto, jorra água e sangue, e naquele momento nasce a igreja. O amor de Deus, de Cristo, é fecundo porque na cruz, do seu lado aberto, nasce a igreja. Eu já vi padre cantar parabéns para você na igreja no dia de Pentecostes. Está errado. Pentecostes, a igreja foi enviada em missão, mas ela nasceu na cruz. Deu para entender como o amor de Cristo ele é livre, total, fiel e fecundo na cruz?
E na cruz, quando nasce a igreja, nasce também, embora já tenha sido instituído antes por ele, e eu vou falar onde que o sacramento da confirmação foi instituído por Cristo, mas já foi instituído por Cristo nas palavras dele antes, foi consumado, enviado, entregue à igreja na cruz. Na cruz nasce a igreja e os sacramentos, na água e no sangue derramados sobre nós. Muito bem, então aqui eu estou falando que nasceu a igreja e os 7 sacramentos. Todo mundo lembra quais são? Batismo, confirmação, crisma, Eucaristia, ordem, reconciliação, unção dos enfermos, matrimônio. Muito bem. Os 7 sacramentos foram todos instituídos por Cristo. E no ato do nascimento da igreja na cruz, eles, naquele momento, eles são entregues à igreja. Foram instituídos diante dos seus apóstolos, todos os 7 sacramentos. E aí a gente se pergunta, todos os sacramentos então foram entregues para quê? Para que o povo de Deus, na igreja militante, caminhasse para a igreja triunfante. Nós somos igreja militante, certo? Aqui na terra. Mas nós iremos alcançar a igreja triunfante no céu, onde estão os santos. Neste caminhar da igreja militante para a igreja triunfante, para o reino do céu, existem alguns sinais necessários. Por exemplo, eu estava vindo aqui para cá para o recanto, estava um breu danado, estava iluminado pelo farol, não é isso? E tinha algumas placas indicando. Se não tem aquela placa ali na rodovia indicando que virando a esquerda e você vai para o recanto, eu passo direto. Estas placas de sinalização que me apontam o caminho a chegar são os sacramentos. No céu não precisa placa. Aqui precisa de placa? Eu já cheguei. Pretende precisa de placa. No céu não tem sacramento, porque a definição de sacramento é sinal visível da graça invisível de Deus. Então o sacramento, aqui eu estou falando dos 7 que vocês citaram, e nós podemos inclusive separar os 7 sacramentos em 3 partes, não é verdade? Que são os sacramentos da cura. Quais são os sacramentos da cura? Confissão e unção dos enfermos. Muito bem. E tem os sacramentos de iniciação cristã, são 3, quais são? O batismo, a Eucaristia e a crisma, confirmação. E temos aqueles sacramentos ditos de estado de vida, poderíamos dizer assim, ou de missão, que é a ordem e o matrimônio, certo? Estes sacramentos são setas, são sinais visíveis de uma graça invisível. E como eu vou explicar isso? Eu vou explicar isso a partir da confirmação que nós vamos falar hoje. Está dando certo aí? Beleza. O sacramento da confirmação, quem aqui já foi padrinho de crisma, já foi crismado? Todo mundo imagina, né? Então, pelo menos o seu você já foi. E o que você lembra do dia lá da crisma? Esse dia para trás, a gente tem uma comunidade terapêutica na nossa, que a gente cuida, e um dos acolhidos lá que graduou recentemente me chamou para ser padrinho dele. E aí, o que você, quando você foi assim como eu, vimos no dia da confirmação sua ou de outro? O que acontece ali? Geralmente é o bispo que está assim. O que você viu? Essa é a pergunta. Geralmente a gente vê o bispo, geralmente a gente vê os gestos, os sinais, geralmente a gente vê os crismandos de camisa branca ou vermelha, e os padrinhos ou os professores de Cristo, catequistas de Cristo com outra cor, enfim, são várias coisas que nós vimos, mas tem uma coisa, ou várias outras coisas, que nós não conseguimos ver, porque é de ordem espiritual. Nós não vimos, por exemplo, naquele momento em que o óleo é colocado sobre a fronte do crismando, a graça do Espírito que já foi dada no batismo sendo despertada de dentro para fora naquele crismando.
Nós não vimos as graças dos dons, os 7 dons do Espírito se manifestando e atuando, e a graça do céu, da igreja triunfante, orando e glorificando a Deus por aquilo que está acontecendo naquele momento, porque é sacramento que não pode ser destituído na vida da pessoa. Inclusive é um sacramento, assim como o batismo, que só pode ser recebido uma única vez. É como se fosse uma marca impossível de ser tirada na alma da pessoa. Mas a gente vê isso, gente. A gente vê a alma sendo carimbada, tatuada, marcada por Deus na crisma. Mas é isso que acontece. É como se fosse um selo, uma unção de Deus dizendo: este é meu. Isso acontece de forma espiritual, mas nós não vemos. Mas o que nós vemos é um sinal que aponta para algo sobrenatural. Muito bem, então nós vamos agora. Eu fiz questão de pegar, aqui no Catecismo da Igreja, essa versão um pouco mais antiga do Catecismo da Igreja, e ali tem as citações para quem quiser depois pegar, de tudo que eu trouxe para a formação aqui. Então eu vou citar primeiro o parágrafo, e depois que vocês anotem, que não precisa anotar tudo, mas anota o parágrafo, para que depois vocês possam estudar. Com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui um conjunto dos sacramentos de iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal. Com efeito, os batizados pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Parágrafo 1285. Minha visão está boa, tá? Vocês acham que precisa apagar essa luz aqui também? Acho. Ou é porque está pequenininho lá mesmo? Não sei, talvez hoje pode fazer o teste. Vou apagar então. Mas eu fiquei pensando, não vou conseguir, mas eu consegui, gente. É a graça do Espírito. Mas vamos lá, pode passar, por favor. Você vai passar para nós? Vou apagar assim. Então, ali no parágrafo 1285, nós vemos primeiro que o sacramento da confirmação, ele é um sacramento de iniciação cristã junto com o batismo e a Eucaristia, certo? Uma vez eu escutei de um professor de crisma, por isso que informações como essa precisam mesmo acontecer, Eu escutei de um professor de crisma o seguinte: olha, não é sacramento de confirmação, é sacramento de crisma, porque nenhum sacramento precisa ser confirmado. Então esse negócio de confirmação está errado. Olha, eu olhei na Suma Teológica de São Tomás, eu olhei no Catecismo da Igreja, e o termo é confirmação, certo? Então não tem nada de errado, beleza? Muito bem, então o que significa economia da salvação? Economia da salvação são os meios para alcançarmos a salvação, certo? Economia que tem a ver com dinheiro, não, tem a ver com recursos aí, talvez pode ser uma comparação, mas recursos que nós utilizamos para alcançar a salvação. No Antigo Testamento, os profetas comunicaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, em vista da sua missão salvífica. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, aguardando do seu batismo por João, foi o sinal de que era ele o que havia de vir, de que era o Messias, o Filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo. Toda a sua vida e toda a sua missão se realizam numa comunhão total com o mesmo Espírito Santo, que o Pai lhe dá sem medida. Uma coisa importante da gente, às vezes a gente fala assim, envia no Senhor o Espírito do Pai, o Espírito Santo, mas a gente escuta pouco termo assim, o Espírito de Jesus Cristo. Deixa eu parar. Mas é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus também.
Então, quando nós precisamos entender isso, porque aquela passagem que Elias, ele dá uma porção dobrada do seu espírito para Eliseu. Vocês lembram dessa passagem, né? Lembram dessa passagem do Antigo Testamento? Jesus, ele faz algo semelhante. É como se Jesus derramasse sobre nós também uma nova porção dobrada, multiplicada do seu Espírito. Tanto que por ter mas como assim uma porção dobrada do Espírito? Mas foi o próprio Jesus que disse: podereis fazer coisas maiores, iguais às que eu fiz e maiores ainda. Então uma porção dobrada. Então quando Jesus derrama sobre nós o seu Espírito, é como se naquela passagem do Antigo Testamento, Elias derramando o teu Espírito antes de ser arrebatado, envia sobre Eliseu uma porção dobrada. É como que a unção da confirmação fosse algo assim, fosse como que um despertar, um desdobramento do Espírito em nós, o Espírito de Jesus, certo? Aí está lá, parágrafo 1284. Ora, esta plenitude do Espírito não devia permanecer unicamente no Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Repetidas vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que cumpriu primeiro no dia da Páscoa, lá João 20, 22, vou pegar aqui, e depois de modo mais esplêndido no dia de Pentecostes, Atos 2, de 1 a 3. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Vamos pegar aqui, quem trouxe a Bíblia, pega para nós aí, porque esta palavra, ela é importante, muito importante. Vamos pegar aqui, João capítulo 20, versículo 22. Tem gente que fala que esta passagem é Pentecostes, mas não pode ser Pentecostes. Por que não pode ser Pentecostes? Porque depois que Jesus ressuscitou, 40 dias ele subiu aos céus, ascensão, certo? E 10 dias depois houve Pentecostes, porque Jesus não estava. Então não houve aparição de Jesus, pelo menos não do modo como havia, depois dos 40 dias, depois da sua ascensão. Então aqui é um outro episódio. Olha o que diz lá no versículo 22. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta palavra de Jesus é como que a instituição do sacramento da Crisma. Se o sacramento ele é instituído por Cristo, aqui está o momento da instituição, certo? Quem lembra, por exemplo, o momento da instituição do sacramento da reconciliação? Quando que foi que Jesus falou? Exatamente, ali ele instituiu o sacramento da reconciliação. O sacramento da Eucaristia, falou tudo aquilo, fazer isso em memória de mim, né? A gente pode pegar tantos outros, mas os sacramentos, né? Eles têm aqui uma instituição. Aí pega a unção dos enfermos, aí você pega toda a vida de Jesus, toda a vivência, a cura dele, a cura aos enfermos. Ou seja, o sacramento ele foi em todos os momentos instituídos pelo Senhor. E aí a gente pega ali, ó, João 20, 22, essa imagem de Jesus aparecendo. Inclusive é curioso, né? Jesus aparece aqui, nós estamos falando do Crisma, que é justamente esta palavra. E hoje é dia de São Tomé. O que isso tem a ver? Né? São Tomé não estava lá nesse momento, não é isso? Ou seja, são as coincidências, né? Que a gente vai percebendo, as providências de Deus. E ali, Atos 2, 1, 3, ali a Virgem Maria, toda esplêndida, né? A Virgem Maria estava em Pentecostes, e ali as línguas de fogo descendo sobre os apóstolos. Ah, Valdo, mas como assim? Eu gosto muito disso. Assim. Mas como assim? Houve a vinda do Espírito, ou seja, o sacramento da confirmação foi instituído antes de Pentecostes? Sim, porque foi o Cristo que instituiu, e todos os sacramentos foram. Mas o que foi então Pentecostes? Os carismáticos vão gostar. Pentecostes foi justamente o despertar deste derramamento do Espírito. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas recebem o Crisma e continuam covardes como São Pedro antes de Pentecostes? Quantas pessoas recebem o sacramento da Crisma
mas depois você recebe Pentecostes. Mas como assim? Gente, você vai no grupo de oração, você é batizado no Espírito Santo, você vai falar que isso é a mesma coisa do teu sacramento da crisma. São coisas diferentes. Uma é a graça sacramental, outra é a graça espiritual, da experiência pessoal com Jesus. Ah, Valdo, mas é possível que uma pessoa que não tenha sido crismada seja batizada no Espírito Santo? Sim, mas não acontecerá com a mesma plenitude. Ah, mas pode acontecer que a pessoa seja batizada no Espírito Santo e nem batizada na água tenha sido o sacramento do batismo? Pode, mas não na mesma plenitude. Por quê? Porque é como se na alma abrissem portas dentro de nós. É como se o sacramento do batismo abrisse uma porta e depois o sacramento da crisma abrisse outra e fosse escancarando as portas do nosso interior para a graça de Deus. Compreende? Às vezes está só uma fresta aberta, a pessoa nem batizada foi, tem só uma intenção. A graça do Espírito pode acontecer, mas não com a mesma intensidade. Então eu estou querendo deixar claro aqui o seguinte: uma coisa é a graça sacramental do sacramento da confirmação, outra coisa é aquele batismo no Espírito que você experimentou na Canção Nova, no Recanto do Espírito Santo, no grupo de oração, que é uma experiência pessoal que precisa inclusive ser diariamente reavivada, experienciada, porque é como o fogo que apaga. Agora o crisma não, a crisma uma vez acabou. A porta abriu, não fecha mais. Batismo abriu, não fecha mais. Deu para entender a diferença aqui? São experiências com o Espírito, mas aqui a diferença da graça sacramental e da graça da efusão do Espírito. Qual a finalidade do sacramento da confirmação? Está lá, a confirmação completa a graça batismal. Ela é o sacramento que dá ao Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, incorporando-nos mais solidamente em Cristo, tomar mais firme o laço que nos prende à igreja, associa-nos mais à sua missão e ajuda-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada de obras. Continua o catecismo: a confirmação, tal como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével. É por isso que só se pode receber esse sacramento uma única vez na vida. O que significa indelével? Que não pode ser deletado, que não pode ser retirado. Deu para entender? A graça do batismo e a graça da confirmação, que vem plenificar o batismo, eles não podem ser apagados nunca. Aí você pergunta assim: Valdo, mas para que esse negócio de confirmação? Lá na igreja, lá do meu vizinho, eles batizam só, e batiza só na idade da razão, quando a pessoa já é mais velha, aí faz aquele batismo de imersão, tudo bem. O rito não vem ao caso, mas por que a igreja também não batiza só depois que a pessoa tem consciência? Amor, vem cá um minutinho, traz o Tiago aqui para mim, por favor. Quero apresentar para vocês, gente. Tiago é um sujeito que tem mais bochecha e cabelo do que o resto todo. Olha lá, é o Tiago, olha lá. O Tiago, ele sente muita vontade de mamar, não sente, Tiago? Você sente vontade de mamar? Não é à toa que está com a bochecha desse tamanho, né? Então o Tiago mama muito. Deixa eu perguntar para vocês: o Tiago precisa falar assim: mamãe, eu quero mamar, para a mãe poder ir lá e dar de mamar para ele? Ele precisa dizer assim: mãe, eu quero colinho, para a mãe poder ir lá? Ele precisa ter consciência do que ele precisa para a mãe dar o que ele precisa? A igreja é mãe. A igreja é mãe. Você não precisa dar o batismo, igual vai ser batizado agora, domingo que vem é esse. Domingo agora vai ser batizado. Ele não precisa pedir o batismo para que seja dado. Nós, pais, que queremos o melhor para o nosso filho e sabemos que não é só de pão que vive o homem,
mas também da graça de Deus, nós damos porque nós sabemos o que é melhor para o nosso filho, pela decisão dos pais, pela bênção dos padrinhos. Pode ir lá, Tiago, Ângela. O filho é batizado, mas depois que ele alcança a idade da razão, para quem não sabe, é por volta a partir dos 7 anos de idade. Então, mas espera aí, mas geralmente primeiro Eucaristia, olha, eu já vi, a gente pode acontecer, por exemplo, do caso do menino que às vezes tem uma doença terminal, ele vai receber o sacramento da crisma antes, para fazer uma preparação mais rápida, mas tem que ter alcançado a idade da razão, porque antes dos 6, 7 anos de idade, a criança não peca mortalmente, então a criança não tem risco de ir para o inferno, certo? Então depois, você fala assim, nossa, meu teu menino de 5 anos, você não tem noção, você não conhece ele, peca, viu? Não, quem peca é o pai e a mãe, que não ensinou direito. Depois dos 7 anos, 6, 7 anos, é que é a idade da razão, a criança, porque para ter pecado mortal, precisa ter matéria grave, às vezes tem, né? A criança com 5 anos até dá uma matéria grave, mas não tem consciência, e nem se pode dizer se tem tanta liberdade também. Então, liberdade, consciência e matéria grave para se ter o pecado que nos afasta do céu. Então, a partir da idade da razão, a gente aí a igreja consulta aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, se ele de fato quer o seu batismo, quer planificar o seu batismo através da confirmação. Mas deu para entender por que a igreja, como mãe, ela dá o batismo desde criancinha? Esse exemplo é perfeito. A igreja sabe o que é melhor, o pai e a mãe sabem o que é melhor, por isso desde pequeno, certo? Na certeza de que o batismo tem um caráter de apagar a mancha do pecado original, né? E nos fazer também não somente criaturas de Deus, mas passamos a fazer parte da filiação divina. Somos família de Deus. No ato do batismo, aquela criança passa a fazer parte da família de Deus. Por que não desejar isso desde muito cedo? Desde assim que nasceu. Então, precisamos ter consciência disso, né? Senão, quando questionados, nós não vamos ter resposta. Fundamentação bíblica. Então, onde que o sacramento da confirmação está fundamentado na Bíblia? Está lá. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelas samaritanas para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A imposição das mãos é um sinal visível desta graça, que é a confirmação. E por que geralmente o bispo? E quando não o bispo, alguém autorizado por ele? Ali estava Pedro e João, apóstolos, bispos da igreja. A sucessão apostólica, que é na qual, por isso diz que a nossa igreja é apostólica, porque se a gente pegar Dom José Carlos, o bispo que ungiu Dom José Carlos, o bispo que ungiu Dom José Carlos, e formos voltando, vai chegar em um dos 12. Isso se chama sucessão apostólica e só a igreja católica tem. Sucessão apostólica, certo? Se você for pegando a hereditariedade do episcopado, você chega em Dom José Carlos, e de Dom José Carlos vai saber, sei lá, se foi Tomé, se foi João, se foi Pedro, eu não sei qual dos 12, mas um dos 12 foi. Entendeu? Isso é sucessão apostólica. E aí você pega um bispo, ali estava Pedro e João, e impõe as mãos para que a confirmação do batismo, que já havia sido recebido, diz a palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já tinham sido batizados na água. E outra palavra diz, já tinham recebido o batismo de João, que é o batismo da água. E ali eles recebem então a confirmação, ou seja, já tinham recebido o batismo na água e depois receberam pela imposição das mãos dos apóstolos a confirmação, a vinda desse Espírito. Deu para entender aqui? Então aqui é a fundamentação bíblica. Veja bem, eu li a palavra de João 20, 22, que é a instituição do sacramento por Jesus. E aqui é a fundamentação bíblica
de que os apóstolos exerciam esse sacramento, certo? A imposição das mãos é justificativamente reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que de certo modo perpetua na igreja a graça de Pentecostes, 1288. E agora uma perguntinha: de onde vem o tal dos 7 dons do Espírito Santo? Já que nós estamos falando de fundamentação bíblica, alguém sabe falar aonde na Bíblia está isso? Então nós vamos pegar então para você marcar aí e nunca mais esquecer. Em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. É importante você pegar essas palavras, mesmo que você anote ou marque na Bíblia, para que você saiba, né? Às vezes a gente precisa ter tudo decorado, mas a gente precisa pelo menos saber onde achar, né? Então está lá, Isaías 11, versículo 2. Sobre ele, eu vou dizer antes, porque o versículo 1 significa muita coisa. Um renovo, aqui é a profecia, um renovo sairá do tronco de Jessé. Quem sabe quem foi Jessé? O pai de Davi. O pai de Davi foi Jessé. Então do tronco de Jessé, ou seja, da descendência de Davi veio o Messias. E o rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, prudência. Aqui prudência seria conselho, tá bom? Coragem aqui seria fortaleza, ciência e temor do Senhor. Está faltando um, qual é? O dom da piedade. A igreja entendeu que o dom da piedade precisava ser inserido aqui, porque deixa eu perguntar uma coisa para vocês: o que seria o dom da piedade? O que seria uma pessoa piedosa? O que é uma pessoa piedosa? Pessoa que é rezadeira, né? Não é que é a pessoa piedosa, que é a Dom Maria piedosa, né? Não, o que seria uma pessoa piedosa para vocês? Amorosa? O que seria então uma pessoa quando ela é piedosa? Tem piedade, certo? A pessoa amorosa, é isso? É misericordiosa. Pois é, esse ato, porque veja bem, você tem um temor a Deus, que é um ato de respeito para com Deus, não é isso? E você tem a piedade, está aí você dizendo, né? Que é um ato de amor, né? De piedade, não é isso? A pessoa piedosa, a pessoa que tem atos de piedade, essa pessoa, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E aí o número 7 tem a ver com o número de plenitude, de perfeição. Então foi inserido com que a igreja entendeu que faltava isso para colocar entre os 7 dons, tá bom? Então aqui os 7 dons, está faltando aqui, tem 6, mas a igreja, ao longo da tradição, mas não está na Bíblia, mas aqui é por causa da tradição da igreja que vai inserir o dom da piedade, certo? Então aqui está a fundamentação bíblica da confirmação. No Ocidente e no Oriente, bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, se acrescentou a imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, que é o crisma. E aqui, antes de continuar lendo, por que o óleo? Vocês já ouviram falar, com certeza. Por que o óleo? Por que mais tarde acrescentou-se, além da imposição das mãos, o sinal? E aqui a gente tem que entender: a imposição das mãos e o óleo do crisma são sacramentais. Vocês já ouviram esse termo, sacramental? O que seria um sacramental? É também um sinal, ou algo que vai complementar de certa forma o sacramento. Então o óleo entra depois na tradição cristã. Por quê? Qual que é o significado do óleo? A unção, o óleo perfumado também, mas tem um significado muito interessante. Isso, o que acontece? Por que depois do tempo foi colocar o óleo? Porque isso aí, geralmente todo crisma tem um padre que explica isso, que antes de levar o óleo, porque na luta que tinha contra os gladiadores, você já viu o filme de Gladiador? Geralmente untava-se o corpo dos gladiadores com óleo. Para quê? Para que quando o inimigo fosse querer pegar, escorregasse. Para que o óleo então? Para que quando o inimigo for querer pegar, ele escorregue.
Ou seja, ele não consiga pegar, não consiga se apropriar daquela pessoa. O óleo tem também este significado. É um óleo da unção, sim, mas ele tem um significado de nos deixar mais blindados contra o mal, certo? Esta unção ilustra o nome de cristãos, que significa ungidos, e que vai buscar a sua origem ao próprio nome de Cristo. Cristo significa em hebraico, ungido. Que ungiu com o Espírito Santo, Atos 10, 38. E este rito da unção mantém-se até os nossos dias, tanto no Oriente quanto no Ocidente. É por isso que no Oriente este sacramento se chama crismação, ou seja, unção do crisma, ou miron, não sei se a pronúncia é miron, não sei, que significa crisma. No Oriente, o nome de confirmação sugere que este sacramento confirma o batismo e, ao mesmo tempo, consolide a graça batismal, isso no sentido do rito latino, do rito no Ocidente. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente a seguir o batismo e é seguido da participação da Eucaristia. Esta tradição põe em relevo a unidade dos 3 sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, este sacramento é administrado quando se atinge a idade da razão e, ordinariamente, a sua celebração é reservada ao bispo, significando assim que este sacramento vem rebustecer o vínculo eclesial, o vínculo com a Igreja, certo? Quais são as condições para a pessoa receber o sacramento da confirmação? O candidato à confirmação, que atingiu a idade da razão, deve professar a fé, estar em estado de graça, veja bem, professar a fé no dia, ele professa, não é? Ele diz creio 3 vezes, diz renuncio 3 vezes, as promessas do batismo. Estar em estado de graça precisa passar pelo sacramento da reconciliação, ter a intenção de receber o sacramento e estar preparado para assumir o seu papel de discípulo e de testemunho de Cristo na comunidade eclesial e nos assuntos temporais. Eu queria fazer uma partilha com vocês em relação ao sacramento da crisma ou da confirmação, que me entristece muito. Aqui são as condições. Toda pessoa para receber o sacramento da confirmação precisa passar por isso. Então veja bem, primeiro está lá, professar a fé, beleza, no dia professa. Estar em estado de graça, beleza, ele vai confessar, vai estar em estado de graça, vai receber uma absolvição antes, é o protocolo. Ter a intenção de receber o sacramento, aí já começa um pouco a complicar, porque nem sempre aquele adolescente tem plena intenção de receber o sacramento. E às vezes sinceramente eu não sei porquê, qual o respeito humano de não permitir que as pessoas às vezes alcancem o sacramento. Eu não sei se é medo de falar mal da igreja, eu não sei se é todo mundo tem um direito, eu não sei o que é isso, mas na igreja existe uma insistência de permitir que todo mundo receba todo o sacramento, todo mundo pode comungar. Mas tem pecado mortal, o que tem comungar, não tem problema. Mas todo mundo pode ser batizado, ou o padrinho de batismo pode ser qualquer um. Sabe, há uma desvalorização do sacramento. Aquilo que nós temos de talvez de mais rico na igreja seja os sacramentos, claro que é o cristão mais de todos, mas sejam os sacramentos. E nós às vezes tratamos como parece que uma etapa, uma mera etapa. É igual passar de fase. Quando a gente joga videogame, sabe? Passou de fase. Agora, depois da vida, a próxima fase é o matrimônio. A próxima é fase. E a vida da gente perde o sentido quando parece que é um monte de passar de fase. Você entende? As pessoas vivem assim, e não pode ser assim na igreja, porque as pessoas precisam entender que tem que ter sentido. Então, como nós estamos falando do sacramento da confirmação, nós precisamos entender isso, gente. Não tenha receio se o seu filho decidir fazer crisma só depois lá dos 20 anos. Eu tenho isso com clareza na minha mente. É claro que eu quero que meu filho receba o quanto antes, mas que ele tenha consciência daquele sacramento antes de tudo, que ele saiba o que ele vai receber naquele dia. Então a intenção não pode ser pressão do pai,
Não pode ser pressão da mãe, não pode ser assim, meu filho vai, senão você não vai casar, você não vai poder casar. Sabe aquelas pressões da própria sociedade? O meu amigo vai fazer também. Não faça. E os professores de crisma, eu não sei se tem professor de crisma e padre com tanta coragem assim, você tem que ter coragem também, né? Para dizer que você não vai crismar. Você não está preparado. Você não tem consciência do que você está fazendo aqui. Entende? E isso, gente, para mim, aí está o grande fracasso desse sacramento. É permitir que qualquer um faça. Entende? Porque se nós não despertarmos um verdadeiro sentido e fazer com que aqueles que busquem sejam de fato aqueles que realmente entendem e saibam e querem, é claro que a pessoa pode passar a querer no processo. É claro que a pessoa, ao longo da preparação do crisma, porque aí vem também da competência do professor, do catequista, entende? Mas é importante a pessoa no ato do sacramento, naquele dia, ela decida. A pessoa fazer a preparação, acho que qualquer um pode fazer a preparação, mas o sacramento naquele dia a pessoa tem que estar decidida. E depois vem pior ainda lá, receber o sacramento e estar preparado para assumir o seu papel de discípulo. O que acontece? A pessoa, ela recebe o sacramento do crisma e some da igreja, ela não assume. E aí eu não sei como tem sido as preparações aqui em Itaúna, mas em Divinópolis, o que eu tenho acompanhado é muito triste, porque não se prepara aquele jovem para logo depois do crisma, gente, ele precisa estar engajado, assumir algo dentro da igreja. Aqui é o catecismo da igreja está dizendo lá, assumir como testemunho de Cristo na comunidade eclesial. Não é assim, mas eu vou ser de Jesus lá na minha casa. Não, a coisa está dizendo, na comunidade eclesial, nos assuntos temporais. Então, quando se prepara, eu não sei, né? Aqui nós estamos tendo essa formação, está sendo gravada, não sei a quem vai alcançar, mas é importante que se tenha essa consciência de que eu preciso preparar aquele candidato ao sacramento para que ele assuma o seu lugar na igreja. Isso é muito importante, né? Muito bem, e ali uma frase que me veio essa frase, depois eu até digitei lá no Google para ver se era de alguém, de algum santo, mas me veio, deve ser de alguém, né? Essa frase eu gostei muito dela. No batismo o fim, no crisma os meios. O que significa isso? Qual é a vocação que nos é despertada no batismo? Vocação à santidade, não é isso? Todo mundo é chamado à santidade a partir do batismo, certo? Ou seja, qual é a finalidade da nossa vida? Sermos santos, como Deus é santo. Esse é o fim. No batismo nos é apresentado a finalidade da nossa vida, e é que bom que desde tão cedo eu saiba para que eu fui criado, que é para o céu. Mas no crisma me dado as ferramentas para me chegar lá. São os dons do Espírito. Ou seja, os meios para alcançar este fim é dado no sacramento do crisma. Pode falar. Vamos supor, a pessoa nasce e já está na religião católica. Certo. Desde criancinha ela já é batizada. Sim. Aí ela desvia o caminho dela, vai para outra religião. Sim. Aí batismo em outra igreja. Sim. Ou batismo é válido, né? Pergunta. E não faz a confirmação do batismo que é. Muito bem. O que acontece? Primeiro, se foi batizado na igreja católica, aquele batismo lá foi assim, foi um rito, teve validade talvez para um ou para outro, mas enquanto sacramento, valor nenhum, porque já houve, é indelével, ou seja, já foi batizado uma vez. Uma coisa interessante, você não perguntou, mas é importante acrescentar na sua pergunta. Existem igrejas que, se a pessoa for batizada na igreja, vale como sacramento. Porque existem igrejas que não foi, como se diz, não foi, que o sacramento do batismo e do matrimônio, por exemplo, se eu não me engano, os dois, porque os outros não sei de outras, a não ser as igrejas orientais, que é válido. Agora, a igreja lá, aquela pentecostal, não, essa não, porque não tem ligação apostólica, entende? Porque não tem ali natureza de sacramento, certo? Agora, a pessoa foi batizada, então beleza, ela recebeu o batismo e recebeu na outra igreja, tá, mas já era batizada, mas ela não recebeu o sacramento crisma. Bom, se a pessoa ela voltar para a igreja, quanto antes possível,
receba o sacramento do crisma, mesmo de tarde, antes tarde do que nunca, certo? E ainda talvez às vezes até com mais consciência. Agora, se morreu, mas não recebeu o sacramento do crisma, qual é o problema? A gente tem que entender uma coisa, gente. O sacramento do batismo, este é o sacramento máximo. Inclusive, procura-se oferecer desde cedo para que a pessoa não morra sem ele, certo? Inclusive é importante, eu não estou falando do batismo não, mas já tem a ver. Por exemplo, a criança está na barriga da mãe e ela morreu pela intenção, batismo por intenção, que é chamado, pela intenção da mãe e do pai, que a criança fosse batizada por líquidos, me ajuda aí, amniótico, porque eu sou contra essas coisas, biologia, mas o líquido ali, porque tem que ter água, certo? O sacramental, realiza o batismo por intenção do pai e da mãe, porque no caso do Tiago, por exemplo, é a intenção nossa que vai levá-lo ao batismo, certo? E tem um caso também, que é o batismo, acho que se a pessoa não foi batizada, mas acho que é o batismo, eu chamo de batismo de sangue, né? Se a pessoa às vezes morrer por Jesus, mas não foi batizada, entende? Tem essa questão também. E tem o batismo de emergência. A pessoa às vezes ela está ali, vai morrer, não fui batizado, ele não foi batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer batizado pode fazer isso em caráter de emergência, certo? Estou dizendo isso só para vocês entenderem da importância de não morrer de morrer sem o batismo. Como isso é sério. Agora, a crisma, ela diz da intenção da pessoa em confirmar aquele batismo. Então, é menos complicado, entende? Mas a pessoa está lá na outra igreja, paciência, né? Aí fica, não tem como. Mas o primeiro batismo dele é o que vale. Batizou na igreja católica, valeu. E se batizou em outra igreja que tenha validade, o batismo lá para a igreja, não precisa batizar na igreja de novo. Entendeu? Muito bem. Depois eu vou abrir para mais perguntas, tá, gente? Mas vamos continuar. Falando da preparação, a gente está comentando agora. Lá no parágrafo 1309, fala da preparação. A preparação para a confirmação deve ter por fim conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo e uma familiaridade mais viva com o Espírito Santo, com a sua ação e seus dons e seus apelos para melhor assumir as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Deste modo, a catequese da confirmação deve esforçar-se por desempenhar o sentido da pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto à Igreja Universal como à comunidade paroquial. Esta última tem uma responsabilidade particular na preparação dos crismandos, ainda confirmandos os crismandos. Então ali reforça a importância de a comunidade paroquial preparar aqueles que estão pleiteando esse sacramento para que eles se engajem. Gente, isso me faz sofrer demais. Eu perguntaria, por exemplo, para um crismando: você está em qual pastoral? Você está em qual movimento? Você ajuda aonde? Você serve Jesus Cristo aonde, meu filho? Que vai valer os dons do Espírito que você vai receber se você não atuá-los, principalmente na igreja do Senhor? Agora recebe como se fosse qualquer coisa, como se fosse um protocolo, entende? Isso é complicado, muito complicado. Então a gente precisa compreender a intenção, a importância da intenção do crismando. Agora falando do rito. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma, aquele óleo, na fronte do batizado, que geralmente é um bispo, né? Ou alguém que o bispo permite, o padre que o bispo permite. No Oriente também, em outros órgãos dos sentidos, com a imposição das mãos do ministro e a palavra, essa palavra em latim, não sei dizer, Espírito Santo batismo, né? Deve ser, vem Espírito Santo, eu não sei qual é o termo, recebe, por esse sinal, o Espírito Santo, na tradução. O dom de Deus, no rito romano, né? Ou o selo do dom que é o Espírito Santo. Então, receba o selo do dom do Espírito Santo, é um rito bizantino. E recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, é um rito latino. A gente entender a diferença, tem ali do Oriente e do Ocidente. Quando a confirmação é celebrada separadamente do batismo,
A sua ligação com este sacramento é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais, que são aqueles 3 creios e 3 renuncio. A celebração da confirmação, no decorrer da Eucaristia, contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Ou seja, quando você então renova as promessas do batismo e recebe a Eucaristia, é como se aquela celebração da confirmação do crisma reunisse os 3 sacramentos da confirmação cristã, da iniciação cristã. Deu para entender? Então, naquele momento do crisma, é como se livremente aquele sujeito já batizado, já recebia Jesus Eucarístico, naquele momento ele iniciasse de verdade, fosse introduzido verdadeiramente. E aqui veja bem, no batismo ele já é membro de Cristo, porque faz parte da família, mas nesse momento ele atua na igreja. Ele não é um membro inativo como era, que é o que se espera de uma criança adolescente. O que ele vai fazer? Mas a partir daquele sacramento ele atua no corpo místico de Cristo. Deu para entender? Então beleza, passou já? Pode passar o rito. Então olha lá, do batismo à confirmação. Só para a gente poder ilustrar então o que a gente falou aqui. Está ali o batismo, a aguinha, né? E está ali o sacramental ali, a água, e está ali o sacramental, a imposição das mãos e o óleo, as duas coisas, pelo bispo. No batismo, deixa eu contar uma coisa para vocês que às vezes vocês não sabiam. No dia do batismo, Tiago, você recebeu um presente. O Tiago vai receber domingo. Você vai receber um presente. Você lembra disso? Lembra? Quando você foi batizado, você era muito novo, não lembra? Difícil, o Tiago não vai lembrar. Mas você recebeu um presente de Deus. Pode passar, por favor. Tá vendo? Você recebeu um presente. Passa agora, não, tem surpresa o que tem presente. O presente, você recebeu um presente de Deus. Ela é a mão de Deus, olha. Ela é a mão de Deus. Você recebeu um presente de Deus. Daquele jeitinho ali, ó. Na caixinha, com um lacinho, você lembra? Não lembro. Mas você recebeu. Mas como o presente ele é indelével, e qual seria a palavra para dizer que você não pode trocar com ninguém? É só seu de mais ninguém? Qual seria a palavra X para dizer isso? Insubstituível, o quê? Intransferível. Ou seja, você não pode ser batizado para outra pessoa. Aquele presente é intransferível. Gostei essa palavra mesmo. Você não pode dar o que o papai e a mamãe fez, ou porque às vezes pode não ter o papai e a mamãe, acontece, ou o padrinho e a madrinha fizeram. Eles pegaram o presente de Deus, foram obrigado papai do céu, pegaram o presente e depositaram numa gaveta dentro do seu coração. Uma gaveta, porém embrulhado na caixinha, porque só você pode abrir. E qual que é o dia de abrir o presente? Qual que é o dia? No dia da crisma. No dia da crisma, você abre o presente que no batismo você recebeu. O problema é que muita gente, principalmente esses adolescentes, né, de hoje, né, no nosso tempo também, abriram o presente e ficaram muito decepcionados. Porque o que afinal de contas tinha no presente? Olha lá, no presente tinha a presença de Deus, o Espírito Santo. Aí eu abri o presente e falava assim, eu pensei que era um Xbox, eu pensei que era uma bicicleta. Vindo de Deus, eu pensei que era uma coisa fenomenal, o Espírito Santo, cara. E o que a pessoa geralmente faz? Isso acontece com muitos. Pega o presente, coloca de novo no embrulho e guarda de novo na gaveta. É por isso que muita gente, mesmo depois de abrir o presente, mesmo depois de receber o sacramento, não muda de vida. Mas o dom da fortaleza não fez efeito. Mas o dom da piedade não fez efeito, mas o dom do temor a Deus não fez efeito, do conselho, da ciência, da sabedoria, do entendimento. Por quê? Porque a pessoa não está usando o presente. E ali eu fiz questão de colocar: o presente de Deus é a sua presença. Você tem, quem que é pai e mãe, tem 1, 2 filhos, tem filhos. Uma vez fizeram uma pesquisa na época do Natal, pegaram umas crianças de mais ou menos 5, 6 anos e falaram para as crianças assim, elas separadas, viraram para as crianças, parece um influenciar outra, viraram para a criança e falou assim, escreve na cartinha para o Papai Noel o que você quer ganhar de Natal. E as crianças viajando, 5, 6 anos, né? Eu quero ganhar o boneco do Hulk de 2 metros, eu quero ganhar a bicicleta, eu quero ganhar um celular, sei lá.
colocaram lá a criança, né? Sei lá, uma boneca, casinha, Barbie, colocaram lá na carta do Papai Noel. Mas aí depois perguntaram: agora você me dá essa cartinha, agora você vai escrever o que você gostaria de ganhar do papai e da mamãe. Aí a criança pensou, e a criança colocou no papel assim: papai e mamãe, nesse Natal eu gostaria que você ficasse mais comigo, trabalhasse menos. Nesse Natal eu gostaria que você saísse menos de casa à noite e contasse histórias para mim. Nesse Natal eu gostaria de ter mais a sua presença. Para o Papai Noel pediu presente, mas para o papai e para a mamãe pediu presença. Porque a presença é o melhor presente. Deus sabe disso, porque é Pai. Então, quando Deus vai nos dar algo, Ele pode nos dar cura, libertação, graça, bênção, a rodo. Mas o que Ele mais quer nos dar, prova disso é a Eucaristia. Ele quer nos dar a Ele mesmo. Então, no dia da Crisma, nós recebemos os 7 dons do Espírito, sim, mas nós recebemos o próprio Espírito, que é a presença de Deus. Mas o Espírito já não habita em nós, não somos templos do Espírito pelo batismo, sim, mas é como que, se naquele momento, como a Crisma, o sacramento da confirmação, é para externalizar a graça, ou seja, é para que eu seja testemunha da graça de Deus. O que eu preciso fazer? Essa graça do Espírito que habita em mim, porque eu sou templo, precisa agir através de mim. Então a graça na confirmação é uma graça de manifestação do Espírito em mim. Eu preciso agir, eu preciso ser de Deus, e mais do que só ter Deus em mim, porque vivendo como Deus quer que eu viva, é que eu mostro que Deus está em mim. Tem muita gente que tem Deus dentro de si, mas parece que não tem, porque a sua vida não condiz com isso. Então aqui está, por isso a importância de que a confirmação seja o sacramento que nos impulsione para uma vida cristã plena, de serviço. E o que seria uma vida cristã plena? Só para perguntar aqui, que é importante. Tem duas coisas, meus irmãos, duas coisas que te faz ser cristão. Duas coisas. E se você não vive nenhuma das duas, ou uma das duas, você não é cristão de verdade. Todo cristão precisa, primeiro, viver em comunidade. Segundo, ser missionário. Porque quando Jesus criou a sua igreja, Ele criou, não foi um para cada lado. Ele não apareceu em cada cidade e foi um apóstolo dele. Ele criou uma comunidade. Então, se você quer ser cristão, não existe esse negócio de ficar na sua casa rezando. Não vou não, lá e fica reparando um ao outro, fica reparando a roupa que eu uso, não sei o que, eu rezo aqui em casa, não é para fechar a porta do quarto e rezar? Beleza, usa essas desculpas. Não, quem é cristão precisa estar engajado no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E precisa ir por todo mundo, a todos anunciar o Evangelho. Precisa ser missionário, nem que seja dentro da sua casa, no seu trabalho. Não precisa ir para a África, não, mas no seu trabalho, onde quer que seja, você precisa viver em comunidade, estar entre outros que querem alcançar o mesmo lugar que você, que é o céu. Nem que essa comunidade seja sua casa, que vai à igreja, que frequenta as celebrações, e anunciar Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Agora você precisa viver em comunidade e anunciar Jesus Cristo, cheio da graça do Espírito Santo. Essa é a atuação. O Espírito Santo é o santificador. Então, ali é a presença de Deus. Pode passar? Então, para a gente concluir, amarrar e abrir para perguntas. Está ali no parágrafo 1303 do Catecismo, diz assim: por este fato, a confirmação proporciona crescimento e aprofundamento
Recebereis a força do Espírito Santo para seres minhas testemunhas na Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. A palavra força do grego, ela vem de uma palavra que significa dínamos, e a palavra testemunha vem de outra que significa mártires. Então aquele que recebe o Espírito Santo na confirmação, e mais plenamente quando reza e clama, como nós principalmente, né, carismáticos, mas toda a igreja quando clama, vem Espírito Santo. Este Espírito Santo ele precisa nos fazer mártires e dínamos. Dínamos é dinamismo, movimento. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus não consegue ficar parado. Sai de casa na terça-feira à noite para vir aqui ouvir de Deus, porque não consegue ficar parado. Quer conhecer mais Deus, mais a verdade, não consegue ficar só na sua zona de conforto. Isso é dínamos. E mártires é aquele que dá a vida como testemunha. Então tem duas características, meu irmão. Se você quer, eu costumo dizer que todo aquele que foi batizado no Espírito Santo, ele tem 2 sintomas. E se você não tem nenhum desses sintomas, você ainda não foi plenamente tomado pela infusão do Espírito. Talvez até foi crismado, mas não utiliza dos dons, guardou na gaveta. Quais são os sintomas? Primeiro, é aquela pessoa que precisa anunciar Jesus para todo mundo. Quando você recebe o Espírito Santo, gente, de verdade, você quer levar Jesus para as outras pessoas, você quer falar de Jesus para os outros. Isto é um sintoma. E o outro sintoma, você quer mudar de vida. Dínamos, sair da zona de conforto, ir anunciar. E mártires, dar testemunha, mudar de vida. A exemplo de Atos capítulo 1, versículo 8, que nós possamos, como crismados, ainda mais intensificarmos esse sacramento em nós. Nós vamos clamar aqui em oração o Espírito Santo, para que este Espírito em nós possa nos impulsionar a sermos verdadeiras testemunhas, tomados pela força de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. Eu vou abrir antes de nós rezarmos, então, vou abrir para algumas perguntas. É claro, pode perguntar dos outros sacramentos, mas de forma específica o sacramento da confirmação, que vai haver outros momentos, principalmente. Se quiser perguntar do batismo também, já teve do batismo, às vezes ficou alguma dúvida. Quem não estava na formação anterior tem dúvida? Alguém? Pergunta? Sim. Já que você falou do batismo, só dando um complemento da informação que você deu a respeito de quando uma pessoa corre um risco iminente de morte, qualquer um pode batizar. Porém, se ela não morrer, é preciso depois levar a pessoa para fazer o restante do ritual. Perfeito, maravilha, bem lembrado. Só ótimo, complementando. ótimo. É verdade, é verdade. Embora às vezes a pessoa, que pode acontecer, né? A pessoa não morreu, ela precisa depois passar pelo ritual para que seja pleno a realização do sacramento. E a pergunta mesmo que eu queria fazer é com relação à sucessão apostólica que você citou. Eu acho que está ligado diretamente com a questão da crisma, né? Com uma questão do bispo que vai fazer, né? Você disse que se a gente for fazendo ali uma regressão, nós vamos chegar nos 12 apóstolos. Quando se diz 12 apóstolos, a gente não pensa em Paulo, porque quem entrou no lugar de Judas foi Matias. Paulo se alternou como abortivo, né? Mas Paulo também nomeava bispos, né? Perfeito. Aí que tá. O que acontece? Uma boa pergunta. O que a gente precisa entender é o seguinte: é bem possível, se isso não está biblicamente comprovado, mas é bem possível que um dos apóstolos tenha feito Paulo sacerdote, né? E claro, um dos apóstolos, ou seja, não posso dizer assim, mas Paulo foi bispo, mas Paulo ele fundou comunidades e ele formou bispos como Tito, como Timóteo, né? Então entende-se, né, possivelmente, seguindo essa lógica, que Paulo ele foi, digamos, instituído sacerdote e bispo, porque não tem,
na verdade, o que acontece? Só para a gente entender uma coisa: na igreja primitiva não existia sacerdote, existia ou era diácono ou bispo, certo? Depois do tempo é que a igreja foi crescendo e viu-se a necessidade de ter sacerdotes, certo? Mas ou se era diácono ou se era bispo, certo? E naquele tempo, inclusive, né, no comecinho mesmo, até eram pessoas casadas mesmo, como Pedro era e os outros, mas depois a igreja foi entendendo que não cabia. Mas só para a gente entender, então, podemos dizer então que Paulo era bispo? Sim, seguindo essa lógica, porque ele instituiu o sacramento também da Eucaristia, porque ele fundou comunidades, né? Mas provavelmente instruído. A gente sabe que ele ficou ali pelo menos 2 anos, né? Se formando, teve aquele processo depois de Ananias, ele ficou um tempo depois de sair da missão com Barnabé. Então provavelmente alguns dos apóstolos fez isso com ele e com os outros também, né? Possivelmente. Sendo o primeiro na lista. Ele seria o segundo. Exatamente. Exatamente. Porque o que acontece? Os apóstolos, eles precisam ter sido instituídos por Cristo, né? Embora São Paulo, de fato, ele é como se fosse um 13º, né? Um abortivo, né? Mas entende-se que sim. Se a gente for conversar com alguns evangélicos, principalmente os mais doidos, eles vão dizer assim: você segue a linha de Pedro, nós seguimos a de Paulo. Tem esse tipo de discurso, entendeu? Por exemplo, existe o discurso de pessoas chamadas de, por exemplo, os batistas, só pegando no lance, tá? Os batistas não gostam de ser chamados de protestantes. Batistas, por quê? Porque segundo para os batistas, eles seguiram uma linha dos anabatistas. E quem foram os anabatistas? Foi uma comunidade primitiva, segundo eles, que foi fundada por São Paulo, mas que não tinha ligação nenhuma com Roma. Então era uma comunidade independente, cresceu-se de forma independente, e a partir desta então, os batistas. Eu já ouvi esse discurso, entende? Se não se dizem protestantes. Mas assim, tem fundamentação histórica? Eu nunca vi, entendeu? Gente dando fundamentação histórica para isso, né? Mas é mais ou menos isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma questão sobre o sacramento? Alguma coisa não ficou clara sobre a preparação, sobre o rito, sobre o sacramento em si? Sim, Elias, nós não falamos. É verdade. O que acontece? Os padrinhos. Foi até bom você ter dito, porque antes de falar dos padrinhos, tem uma coisa que no Yucat eu até marquei, que eu acho isso muito legal. O Yucat tem uma característica que você que tem. O Yucat ele é feito por perguntas, né? Então tá aqui, o que é a confirmação? E aí ele responde aquilo que eu já falei. Ele responde pelo catecismo de forma reduzida, mas responde. E depois ele acrescenta, dá como se fosse um sentido mais jovem para a resposta. Olha que legal ele fala aqui. Ele fala dos padrinhos, né? Quando um treinador manda um jogador de futebol para o campo, lembra da Copa do Mundo, não dá, é mais fácil falar disso. Põe-lhe a mão sobre o ombro e dá-lhe as últimas instruções. Assim também se pode compreender a confirmação. É-nos posta a mão, entramos no campo da vida e pelo Espírito Santo sabemos se temos o que fazer. Ele motivou-nos até a ponta dos cabelos. O seu envio ressoa-nos no ouvido. Sentimos a sua ajuda. Não frustraremos a sua confiança e decidiremos o jogo por ele. Agora é só ter vontade e executar. Olha que interessante. Como que funciona no ritual da crisma? O padrinho, ele coloca a mão no ombro do crisma, não é assim? E ele vai seguindo aquela fila para receber, né, a unção lá do óleo. É muito interessante porque o que é o padrinho? O padrinho aqui ele funciona como esse treinador que vai colocar o jogador em campo. Gente, em campo, na atuação da igreja. E ele coloca a mão no ombro, e como se ele dissesse: eu fiz isso com o meu crismã recentemente, eu conhecia isso, eu disse no ouvido dele que agora é para valer, agora é ser cristão de verdade, agora é prática, chega de teoria, entende? Ou seja, é como se dissesse para ele: vai lá e arrebenta no jogo, vai lá e marca, nós precisamos vencer, a igreja é triunfante, nós precisamos vencer. Então esta instrução, esta forma de colocar a mão no ombro,
para receber o sacramento, ele precisa perpetuar. Então, a responsabilidade do padrinho aqui, e é muito importante que seja um padrinho que seja de caminhada na igreja, porque é como um treinador que não sabe nada de futebol. Você está entendendo? É que instrução vai dar um técnico sei lá, de beisebol, entendeu? Que nunca vou falar de futebol para quem vai entrar no campo. É a mesma coisa. Então você, o seu filho, quando você for orientar, você que é professor de crisma, ou catequista de crisma, oriente, convença os crismandos a entender isso. Não é aquele que vai te presentear, é aquele que é mais amigo, não, é aquele que primeiro já passou por isso, tem experiência. A maioria dos treinadores já foram jogadores, né? E é aquele que tem uma vivência de igreja. Ah, mas a maioria que chama não tem. Mas é importante recomendar isso, para que naquele momento então haja um impulso, um empurrão daquela pessoa, para que a pessoa de fato assuma o seu lugar na igreja. E uma coisa importante sobre o padrinho é o seguinte: deve haver uma presença mais espiritual do que física, né? O padrinho, às vezes, de batismo, ele às vezes tem uma responsabilidade de presença, que a gente até fala tradicionalmente, né, quem vai substituir caso não é assim, o pai se ausente, tem uma coisa assim. Existe às vezes uma necessidade até maior, mas o da crisma, a presença espiritual é fundamental. Precisa rezar pelo seu afilhado. Sempre quando eu rezo o terço, na hora de colocar as intenções, eu sempre rezo assim: rezar, Senhor Jesus, pelos meus afilhados de crisma, batismo e de casamento. E quando eu me lembro dos meus afilhados de crisma, eu procuro sempre rezar para isso, para que tenham vivência de igreja. Isso é o mais importante. Tem mais alguma coisa sobre os padrinhos? Como escolher? Ficou claro? Tem mais alguma coisa? Já estão querendo ir embora, né, gente? Eu acho que já está na hora. Como é que é? Está tranquilo? Tranquilo? Que bom. Vocês gostam de informação, isso é muito bom. Mais alguma pergunta? Não? Podemos cesar? Podemos cesar? Maravilha. Então vamos lá.